Olá, coordenadores e coordenadoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com a apresentação das plataformas educacionais 2024. Esta reunião será conduzida pela equipe de plataformas, Carolina Cortez, responsável pelo Matific Anos Iniciais, Daniela Carboneiro, Missalva, Daniela Mesquita, Leia SP, Carla Carvalho, Khan Academy, Lilian Scala, Redação Paulista, e Silvia Neri, Matific dos Anos Finais. O objetivo desta nossa reunião é alinhar com vocês o acompanhamento das plataformas e os dados que necessitam ser observados dentro do BI, cujo início está previsto para o dia 15/3. Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Daniela e vou conversar com vocês sobre o componente curricular Aceleração para Vestibular. E o uso da plataforma Missalva nas aulas desse componente, que tem como intencionalidade pedagógica fortalecer a preparação dos estudantes paulistas do ensino médio para o Enem, Provão Paulista e vestibulares regionais, incentivando o ingresso ao ensino superior como continuação dos seus estudos e passo para a realização dos seus projetos de vida. Para alcançarmos todos esses objetivos, esse componente tem como metodologias a aula conduzida com o apoio do material digital, onde serão abordados temas variados como profissões, experiência universitária, mecanismos de financiamento, etc. Esses materiais digitais estão disponibilizados no repositório, seguindo uma ordem prevista no escopo sequência, que veremos adiante, e a aula realizada na plataforma Missalva, com conteúdos selecionados de acordo com a sua relevância no Enem e vestibulares regionais. Para cada aula realizada na plataforma Missalva, haverá módulos indicados na trilha Aceleração e recomenda-se que o professor transmita os vídeos do módulo daquela aula para toda a sala e o estudante realize os exercícios do módulo na sua conta da plataforma. Aqui, nós visualizamos o resumo do escopo sequência do componente de aceleração para vestibular. Então, é previsto que, na primeira aula, o componente seja apresentado para os alunos. Então, ele tem como tema Bem-vindos à aceleração para o vestibular. Essa sequência se dá na aula 2, meu projeto de vida e a profissão que escolhi, parte 1, meu projeto de vida e a profissão que escolhi, parte 2, a aula 4 prevê e agora, por onde começo, na aula 5, a ambientação na plataforma Missalva, na aula 6, já é possível que os alunos realizem um simulado com 16 questões abrangendo as 4 áreas do conhecimento. Na aula 7, é possível analisar os resultados desse simulado realizado na aula anterior. Na aula 8, já na trilha de aceleração, já se inicia o desenvolvimento dos conteúdos que mais caem no Enem e vestibular. Esse escopo sequência completo, ele está disponível no guia referencial de apoio ao planejamento, foi publicado no boletim número 2 de 19 de janeiro, ou no link abaixo. Quando abrimos o arquivo escopo sequência, aparece essa tela que estamos visualizando agora. Só que para a gente acessar o conteúdo completo, nós temos que ir aqui em cima no índice, clicar em aceleração para vestibular de diurno ou aceleração para vestibular no N aqui de noturno. E aí, quando a gente clica, a gente tem o documento completo. Então, seguindo esse escopo sequência, tem disponível, como falamos anteriormente, lá no repositório, o material digital dessas primeiras aulas. Então, fazendo a pesquisa, entrando lá no link repositório do Centro de Mídias, materiais digitais, inserindo
as informações ensino médio, terceira série, primeiro bimestre, aceleração para vestibular. Quando pesquisamos, aparecem as 6 primeiras aulas, que vai trabalhar em consonância com a plataforma Me Salva nesse início. A plataforma Me Salva, então, ela ocorre de acordo com a previsão do escopo sequência e com o apoio dos materiais digitais. Os estudantes da terceira série do ensino médio terão a trilha de aceleração durante as aulas de aceleração para vestibular. Já para os alunos de primeira e segunda série do ensino médio, o uso da plataforma é opcional e extracurricular, para aquele aluno que já queira ir se preparando para o Enem, o Provão Paulista e outros vestibulares. E como vimos anteriormente, a curadoria de videoaulas e exercícios, ela foi baseada nos conteúdos mais frequentes no Enem e em vestibulares. Quando acessamos, então, a plataforma no CMSP Web e atualizamos a página, aparecerá embaixo de painel do aluno, trilha aceleração. Clicando em trilha de aceleração, aparecerá a trilha para o diurno e para o noturno. Quando clicamos em acessar conteúdo, vai aparecer a sequência de aulas. Nesse primeiro momento, é solicitado que os estudantes preencham um formulário disponível na aula 1. Então, na aula 1, no CMSP Web, bem-vindos à aceleração para o vestibular. Quando o aluno clica em aula 1, vai aparecer para ele um arquivo com vários links de formulário. Então, é necessário que o aluno localize a sua diretoria, no caso, diretoria de Mauá. Solicita-se, então, que, ao clicar no link do Forms, o aluno preencha um questionário de diagnóstico de planos e expectativas, que tem por objetivo entender melhor seus planos e expectativas para a continuação dos estudos após o ensino médio. Temos aí uma previsão que esse formulário fique aberto até a próxima semana para ser respondido, então, por todos os nossos estudantes de terceira série do ensino médio. E, portanto, peço, por favor, que esse questionário seja respondido o mais breve possível. Obrigada. Passo a palavra agora para a PEC Lilian. A Redação Paulista, como todas as plataformas, possui uma intencionalidade pedagógica no caso de fortalecer a competência escritora dos nossos estudantes, para otimizar essa aprendizagem do processo de escrita, que é um dos eixos do currículo de língua portuguesa. E, além disso, a plataforma gera dados que nos possibilita uma intervenção direcionada e mais efetiva. A plataforma deve ser utilizada nas aulas de língua portuguesa dos anos finais, com recomendação de uso de ao menos uma aula por semana. Então, das 6 aulas que o professor possui em cada turma, é recomendado que uma seja destinada à utilização da plataforma. E este ano nós temos um diferencial que, para o ensino médio, as aulas dentro da plataforma de redação serão desenvolvidas pelo professor do componente de redação e leitura. Então, não é mais da competência do professor de língua portuguesa no ensino médio utilizar a plataforma, e sim do professor do componente de redação e leitura. O objetivo da plataforma de redação é a conclusão de 2 redações por bimestre, ou seja, uma redação por mês. Lembrando que redação concluída é aquela que passou por todo o fluxo da plataforma, ou seja, o professor precisa disponibilizar a proposta para a turma, levar o estudante a realizar e corrigir.
só então esta redação será contabilizada como concluída e automaticamente contará no dado do BI. E quando a gente fala em BI, nós conseguimos ver várias definições ali dentro, né? Cada uma destas etapas pelas quais a redação passa. E eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, a primeira coluna que vocês veem no BI é o de matrículas ativas. O que significa? É o número de estudantes que tem naquela turma. Já a coluna de redações propostas é a quantidade de redações que o professor já propôs naquela turma. Então, por exemplo, se o professor propôs 3 redações, este número é multiplicado pelo número de alunos que tem naquela turma. Sendo assim, se a turma tem 30 alunos e o professor propôs 3, este número de redações propostas será de 90. Redações pendentes são aquelas que o aluno não realizou, ou seja, que ele não salvou nem rascunhos sequer. Redações em rascunho são aquelas que o estudante iniciou, mas que não enviou ainda para o professor corrigir. Aqui também vale destacar que muitas vezes a redação fica presa no rascunho por não atender a alguma exigência da plataforma, como o número de caractere mínimo, ao menos uma letra maiúscula e o uso de pontuação. Por isso, é tão importante que o professor verifique, juntamente aos estudantes, se há alguma obrigatoriedade não cumprida, porque a gente às vezes recebe mensagens dizendo que o estudante encaminhou, mas o professor não visualiza para corrigir. Muitas vezes o estudante tenta enviar e não observa que a plataforma não permite por não ter atendido uma das regras. Então, é importante que o estudante abra e verifique junto com o professor o que está acontecendo para ver se não é este caso de alguma exigência não cumprida. Já as propostas enviadas para correção são aquelas que já estão dentro das exigências da plataforma e que o professor precisa corrigir. Redações devolvidas são aquelas que o professor envia para o estudante rever, caso ele queira, lembrando que esta etapa não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade que a plataforma permite ao professor. E redações concluídas são aquelas que de fato estão finalizadas, ou seja, corrigidas e que serão computadas no BI, que é a este número que vocês precisam dar uma atenção especial e fazer esse monitoramento. Então, eu agradeço e passo a palavra. Olá, eu sou a PEC Daniela. Vou falar com vocês um pouquinho a respeito da plataforma Lei ESP, cuja intencionalidade pedagógica é incentivar a leitura por fruição. Sendo assim, cada estudante e cada professor pode emprestar até 3 livros simultaneamente. A contabilização dos dados no BI se dá a partir da leitura dos alunos dentro do clube, pois desta forma é possível responder às questões que surgem a cada 10% de avanço na leitura. E os resultados podem ser conferidos pelo professor e exportados para o Excel. Além disso, dá para monitorar também o tempo de leitura da obra realizada pelo aluno através da data de início e da data final. Ressalto que a meta da SEDUC é concluir pelo menos a leitura de um livro por bimestre. Um diferencial desta plataforma são os recursos de acessibilidade, tais como audiolivro, fonte específica para quem tem dislexia, zoom, mudança de espaçamento entre linhas e a possibilidade de mudar a cor do fundo da tela. É da governabilidade do professor do componente curricular Redação e Leitura no ensino médio e de língua portuguesa nos anos finais avaliar o aluno, podendo utilizar a pontuação obtida pelo estudante nas questões respondidas e no tempo de leitura, bem como a participação durante as aulas. Ademais, é possível pensar em outras estratégias para avaliar os alunos, seja por meio de debate regrado, indicação literária, seminário, dramatização, entre outras formas. Um professor tem liberdade para indicar uma leitura
ou deixar os alunos lerem a livre escolha. Tudo depende dos objetivos listados no plano de aula. O professor consegue fazer um monitoramento dentro dos clubes. Para isso, ele precisa acessar a turma que aparece e, na sequência, a lista dos alunos. Ele pode clicar em cima de um nome e acompanhar o desempenho de cada um dos seus estudantes. Esse monitoramento não é instantâneo, pois os dados demoram entre 12 e 48 horas para serem gerados no sistema. As clonagens das turmas, que é o mesmo que enturmação, para dentro dos clubes estão acontecendo e a finalização deve ocorrer até o dia 9 de março. Deixo aqui também uma observação sobre alguns livros sem questões dentro dos clubes, tanto dos anos finais quanto do ensino médio. Eles podem ser lidos, mas não haverá as questões para pontuar. Porém, há o tempo de leitura que será contabilizado no BI. Então, os livros dos anos finais são Aprendendo a Cair e Ninguém é Igual a Ninguém. Já no ensino médio, os livros são Cais do Porto, Frankenstein, Sapiens, Sombra e Ossos, Indivisível e O Conde de Monte Cristo. E agora vamos falar da plataforma Khan Academy. Primeiro, vamos compreender um pouquinho a visão pedagógica da plataforma. Então, o principal pilar da Khan Academy é a aprendizagem para o domínio, que é o entendimento que a gente só consegue evoluir para o novo conhecimento quando a nossa base é sólida. Nesse sentido, o foco da plataforma é identificar lacunas de aprendizagem no percurso e oferecer a possibilidade de atuar de forma personalizada e assertiva com cada estudante, de forma a recompô-las. Quando faz a programação da aula da Khan Academy, ela está dentro da aula do material digital. A ideia é oferecer as aulas Khan conectada com o currículo paulista. Ela está dialogando com as outras aulas da semana e tem a função ou de consolidar ou revisar alguns conhecimentos. Para 2024, a Khan Academy será apenas para o ensino médio. Na primeira série do ensino médio, o uso será uma vez por semana. Nas segundas séries e terceiras séries do ensino médio, o uso será quinzenal. E a orientação é que a utilização da plataforma Khan seja na última aula da semana. Mas, se for usar numa aula que não seja a última, é necessário o professor ter passado pelo conteúdo antes de usar a plataforma, para que a aula faça sentido. O objetivo é que os alunos realizem ao menos 2 questões por semana. Este dado incluirá as aulas regulares e as aulas de orientação de estudos, no caso dos PEIs. Uma observação importante é que o aluno não precisa acertar a questão para contabilizar. Se ele tentou realizar as questões, então já irá contabilizar. O acesso à plataforma Khan tanto pode ser através do site da Khan Academy ou através pelo centro de mídias. É preciso reforçar que tanto os professores quanto os estudantes necessariamente precisam utilizar a conta institucional da conta Google. No caso dos professores, o e-mail é o @prof, e somente esse e-mail será utilizado pelos professores da rede. Para os professores que já usaram, será necessário excluir as turmas antigas. Agora, para 2024, a enturmação não pode mais acontecer de forma manual. Tem que ser pelo Google Classroom, pois a Prodesp realizou uma atualização para esse ano, tudo online, no delay de 2 segundos. Então, não teremos mais espaço para cadastro manual e até mesmo para a configuração das turmas. Então, sempre será necessário importar turma a turma do Google Sala de Aula. Importante também lembrar
que não pode mais passar o código da turma para o aluno entrar. Olá, sou a PEC Carolina e juntamente com a PEC Silvia iremos abordar a plataforma Matific. A plataforma Matific é para todos os estudantes dos anos iniciais e anos finais. O acesso do estudante na plataforma é que contabiliza para o BI. O perfil do professor abre a visão do jogo, porém não contabiliza para o BI. O acesso do professor é para monitorar. Sabemos que tem muitos professores e gestores que estão sem esse acesso ao monitoramento, pois esta integração junto à plataforma ainda está ocorrendo. Porém, a falta de acesso do professor não impede o uso da plataforma pelos estudantes, ou seja, o estudante pode realizar as atividades mesmo que os professores não tenham acesso. Há também relatos de professores que no perfil deles aparecem turmas do ano passado. A recomendação é realizar a limpeza de cache. Tem tutorial no site do Núcleo Pedagógico, botão Matific. O estudante que nunca entrou na sede, ele não tem o e-mail ativado e isso impede o uso das plataformas. Então é necessário esse primeiro acesso. Atenção, não tem enturmação manual. A atualização é realizada através da sede. Então a Matific puxa os dados fornecidos pela sede. Então não tem como o professor fazer a informação desta criança sem acesso à plataforma. O prazo previsto para a finalização da integração é dia 7. Iremos disponibilizar formulário por rede para relatar casos pontuais da falta de acesso. A meta é que a Matific seja utilizada semanalmente em uma das aulas de matemática. E a novidade é que apresentem 2 atividades concluídas por estudante, ou seja, 2 jogos finalizados. Essa contabilização inclui as ilhas da aventura, da zona de treinamento e a ilha do trabalho atribuído. O acesso pelo computador é feito através do site CMSP Web. O estudante digita o RA, a senha, clica na turma e finalmente Matific. No celular, também pelo CMSP. Porém, tem que ter o aplicativo Matific instalado. Instala o aplicativo, mas não abre ele. Sempre pelo CMSP. No tablet ainda não é possível acessar e estão trabalhando para resolver este problema de integração. Quando abre o Matific, aparecem as ilhas. Esta é a visão dos estudantes do 1º ao 3º anos iniciais. É na Ilha da Aventura que o professor irá indicar o acesso do aluno, pois está conectado ao escopo sequência e mapeado para uso semanal. E esta é a visão da plataforma a partir do 4º ano, que também devem acessar a Ilha da Aventura. O professor tem que orientar os estudantes a não ultrapassarem as atividades recomendadas da semana, para que não ocorra o avanço para as atividades da semana seguinte. O professor pode acompanhar os jogos previstos para a semana no repositório. Nos anos iniciais, clicar em Acervo Digital, Orientações Docentes e Atividade Permanente, onde aparecerá por ano os jogos previstos para a semana. Então tem esse material de estudo para o professor, mostrando os jogos da semana, as habilidades de cada jogo. É importante lembrar que esse conteúdo é para conhecimento do professor, não é para ser utilizado com os estudantes. Eu agradeço e passo a palavra à Silvia, que dará continuidade. Obrigada, Carol. Vamos falar um pouco sobre a plataforma Matific dentro das aulas regulares. Então, o primeiro ponto é a gente perceber que as aulas Matific estão dentro da sequência dos materiais digitais. Então, ao acessar o repositório Materiais Digitais, o professor encontrará a sequência das aulas previstas para a semana, onde a última aula dessa sequência aqui é a aula Matific. Como a aula Matific desenvolve a construção conceitual dos objetos de conhecimento,
trabalhados no bloco semanal poderá se encaixar em qualquer momento, em qualquer aula da semana, tá? Ou seja, é possível deslocar essa aula Matific para a primeira, segunda, terceira, quarta ou manter a quinta aula da semana. No material de apoio, o professor encontrará os conteúdos e os objetivos específicos que serão trabalhados nos jogos propostos dentro da plataforma. O objetivo do material é nortear o trabalho de orientação do professor na condução da aula. Essa é a visão do estudante a partir do terceiro ano, ao entrar na plataforma. Nas aulas regulares, o professor trabalhará na Ilha da Aventura. Ao entrar na Ilha da Aventura, o estudante vai encontrar uma trilha de trabalho. Cada livrinho deste, trancado com cadeado, é uma atividade. Aqui temos um exemplo de um estudante que realizou a primeira atividade e está se preparando para fazer a segunda atividade. Ao entrar na plataforma, o professor vai ter esta visão. E, posteriormente, nós vamos nos aprofundar no gerenciamento deste painel. Em orientação de estudos, a aula de matemática será com o uso da plataforma Matific, especificamente na zona de treinamento. Ao entrar na zona de treinamento, o estudante vai encontrar um painel de controle como este aqui, onde ele vai escolher a atividade que será realizada. Ele poderá escolher 3 níveis, mais fácil, no nível ou mais difícil. Ele vai clicar no nível e depois vai escolher uma das opções que ele tem aqui de treinamento. Aqui nós vemos um exemplo onde o estudante escolheu frações. Escolhido o assunto, abrirá as opções de atividades e ele poderá escolher qual deseja praticar. Então, aqui na opção fração, por exemplo, temos 4 atividades disponíveis para o estudante. As orientações do docente, que vai trabalhar com orientação de estudos, encontra-se no repositório em acervo digital, materiais pedagógicos, orientações docentes, orientação de estudos, ensino fundamental anos finais e médio. O professor encontrará as orientações de língua portuguesa e matemática dos anos finais para regular e PEI e do ensino médio para as PEIs. Pensando na formação do professor, temos a rede 50 para o componente curricular de matemática. O movimento formativo descrito na rede 50 será o de aula invertida. Os professores assistirão ao vídeo disponível na rede e depois teremos momentos de desdobramento pela plataforma Teams. Há vários horários disponíveis para que os professores acessem no momento mais adequado dentro das ATPCs. Finalizamos aqui a apresentação das plataformas e vamos abrir agora este momento para esclarecimento de dúvidas que estão aqui no chat. E aí, eu dou destaque aqui para a parte do Alura, tá? Porque lá nós estamos fazendo plantões de dúvidas, vocês vão encontrar aqui o acesso no grupo do WhatsApp. Também eu tenho o plantão de dúvidas, que a gente está postando os horários e as datas e o link no site do Núcleo Pedagógico. Então, se o seu professor não sabe como iniciar, então tem alguma dúvida de como iniciar, dentro lá da página do Núcleo Pedagógico, já tem aí os links que eles precisam acessar. E no grupo do WhatsApp é onde a gente tira as principais dúvidas. Então, se o professor está perdido, não sabe o que fazer, dentro dessa página já tem as orientações. Inclusive, a reunião que nós tivemos, o link da gravação já está lá para quem não teve a oportunidade de assistir, entre e assista, porque lá a gente orienta passo a passo da plataforma para vocês, tá? Mais uma dúvida que está chegando bastante. Na parte de baixo do link do Alura, tem os materiais, tanto de 2023 quanto de 2024. Na pasta de 2024, nós inserimos os PPTs para que os professores que não têm acesso ao Alura consigam aí os materiais. Então, eles podem acessar essa pasta,
que lá tem os materiais que eles conseguem aí ir trabalhando enquanto eles não têm acesso, tá? Então, para quem não tem acesso, é só entrar na página de 2024, na página lá do Núcleo Pedagógico, a pasta de 2024, tem os materiais do Alura, tá? Para quem está com dificuldade do acesso, tá? Mas lembrem-se, gente, sempre que se tiver algum erro, já vou mostrar daqui a pouco, tem que abrir um chamado no portal de atendimento. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz esse chamado mais uma vez, tá? Vamos falar de algo que saiu essa semana, que foi o BI do Alura. Ele está com alguns erros, tem alguns erros em relação a aparecer só ensino médio, não aparecer em ensino fundamental. Então, eles estão corrigindo, tanto é que hoje até foi tirado fora do ar justamente por conta dessa correção, tá? Não se assustem, eles estão corrigindo. Nós notamos esses erros, falamos para o pessoal responsável e eles estão fazendo a correção. Eu trouxe aqui um print para mostrar para vocês o que vocês vão olhar dentro do BI quando ele estiver corrigido, tá? Está em destaque o índice de acesso durante o período, mas é isso que vai ser cobrado para vocês? Não. O que vai ser cobrado de vocês na unidade escolar é a quantidade de projetos enviados, tá? Então, aqui eu tenho um índice de acesso, mas o que é importante é a quantidade de projetos enviados, tá? Lembrando, que tem, dependendo do ano, tem uma quantidade de projetos. Então, por exemplo, o 8º e 9º ano são 3 projetos. Então, aqui a gente precisa verificar pelo número de matrículas ativas se tem realmente 3 projetos para cada aluno enviado. O cuidado que vocês devem tomar é o seguinte: o aluno ele consegue enviar mais de um projeto dentro da plataforma Alura. Então, por exemplo, o aluno enviou uma vez o projeto. Se ele enviar uma segunda vez o mesmo projeto, conta como 2 vezes, tá? Então, tem que tomar esse cuidado, porque o aluno ele precisa enviar uma vez cada projeto. Às vezes ele vai enviar 3 vezes o mesmo projeto, está contando como 3, mas ele não fez os outros. E aí o tempo de curso também é contado. Tem aqui também a quantidade de cursos concluídos. E aí essa relação pode ser feita, tá? Quantos cursos estão concluídos, quantos projetos tem dentro desse curso, tá? Lá dentro da página do Alura, eu vou colocar uma tabela onde vai mostrar para vocês qual é a quantidade de projetos a serem enviadas por disciplina, tá? Então, dentro lá da página do Alura, a gente vai disponibilizar para vocês esse material para vocês saberem quantos projetos tem que ter em cada série por curso também, porque aí vocês conseguem visualizar e ter esse controle, tá? Uma outra parte que é importante que vocês acessem é a parte de turmas, tá? Lembrando, essa parte é da escola. A parte de turmas, ela vai mostrar para vocês se o aluno está ou não acessando. Então, esses alunos que estão aqui em vermelho, quer dizer que eles não acessaram. E então eles não estão acessando a plataforma. O porquê disso aí vocês podem verificar na unidade escolar de vocês, mas aqui vocês têm esse controle, se ele está ou não está acessando. Inclusive tem até o e-mail institucional desse aluno, tá? O Alura, ele já foi disponibilizado, só que ele está com uns erros, ele foi tirado do ar hoje, provavelmente na semana que vem esteja disponível novamente, tá? Pelo menos o BI do Alura. A última parte que aparece para vocês é a movimentação que vai mostrar os alunos que foram remanejados, tá? Eu não tirei print porque, na verdade, o que nos interessa mesmo é a primeira página, que é da escola, que vai mostrar aqui para vocês qual é a porcentagem de projetos por sala. O índice de acesso ele é importante? É importante também, porque aí você sabe se a sala está acessando ou não, mas a quantidade de projetos é o que vai ser cobrado de vocês efetivamente, tá? E também a parte de acesso dos alunos. Por último, vamos falar sobre chamado no portal de atendimento. Pessoal,
todas as plataformas aqui presentes, todas elas. Se houver qualquer erro de login, houver erro dentro da plataforma, vocês têm que abrir chamado no portal de atendimento. Não adianta você chegar para o PEC da plataforma, sendo que você não fez o chamado. Primeiro abre o chamado, depois você notifica o PEC da plataforma, porque a primeira pergunta que o PEC vai fazer é se você abriu o chamado no portal de atendimento. E aí, o link é esse aqui, ó, atendimento.educacal.sp.gov.br. O Alura, ele também tem um suporte. Nós até disponibilizamos para os professores esse suporte. Só que o suporte do Alura, ele só atende as funcionalidades da plataforma em si. Então, por exemplo, tem um link dentro da plataforma que não está funcionando. Aí sim, a plataforma Alura pode ser acionada. Ah, mas eu tenho um problema de acesso. Aí o que eu vou acionar? O portal de atendimento. E para isso, vamos abrir o portal de atendimento, gente. Então, essa é a minha sede, a sede de vocês, ela tem uma aparência igual e tem esse botão aqui que é os conectados, tá? Quem vai abrir o chamado? Preferencialmente o professor da sala. O professor ele pode abrir um chamado para todos os alunos que estiverem com erro? Sim, ele pode, só que ele tem que descrever qual é o erro, o RA, o nome e a sala de todos os alunos, tá? Mas pode ser um chamado só. Cliquei aqui no Conectados, eu vou ser redirecionada para essa página, que é a do atendimento.educacal.sp.gov. Eu vou entrar. No caso, se for professor, vai colocar professor ou aluno. Se for diretor, ou então se for o login da escola, vai colocar servidor. Vou entrar com o e-mail institucional. Tem que ser o e-mail da Microsoft, não pode ser o da Google. Então, ou @educacal ou @professor. Entrei aqui no Conectados. Vocês estão vendo aqui, ó, essa página inicial. Como que eu vou obter o suporte? Ele não aparece o botãozinho aqui. Só que se eu vir aqui e clicar no meu perfil, aparece esse botão aqui em cima, obter suporte. Então, o que eu fiz? Eu cliquei no meu nome e cliquei em perfil. Aí apareceu obter suporte. Clico em obter suporte. Aí aqui eu vou em abrir novo chamado. Eu abro aqui o novo chamado. Cliquei em abrir o novo chamado. Vai aparecer diversas opções. Das plataformas educacionais, vocês vão fazer o chamado direcionado à plataforma educacional. Então, aqui, para vocês e para os professores, eu não sei se para mim vai aparecer, mas para vocês e para os professores, vai aparecer plataforma educacional. Apareceu aqui para mim. Ó, então, tem esse botão aqui de plataforma educacional. É só clicar nele. Aí, vai aparecer o botão de categoria. É só clicar na lupinha. Dentro das categorias vai aparecer as plataformas que eu posso abrir chamado. Então, eu tenho um problema na plataforma Alura, clico na plataforma Alura. Tem um problema no Leia? No Leia. Academy, Matific, Prepara, Redação Paulista ou Tarefas. Você pode selecionar. Selecionei aqui. Vai demorar um pouquinho para carregar. Vai já direcionar direto para a equipe do Alura de São Paulo. Enviar cópia. É obrigatório enviar uma cópia? Não, não é obrigatório. Mas se você quer que alguém tenha também acesso aos dados daquele chamado, você pede para enviar uma cópia para aquela pessoa. Por exemplo, se o seu professor está abrindo chamado e você quer também ter acesso a esse chamado, pede para enviar uma cópia para o e-mail da escola, ou então para o e-mail da coordenação. Então, o enviar uma cópia é opcional, não é obrigatório. É só se você quer que também receba a resposta desse chamado por uma outra opção, tá?
E aqui na descrição, vocês vão descrever qual é o problema. Então, por exemplo, não estou com acesso à plataforma Alura, não consigo acessar. Dentro dos anexos, vocês podem colocar informações como, por exemplo, listas de alunos em Excel que não estão com acesso, prints de página. O ideal é que tenha sempre o print da página para eles visualizarem o que está acontecendo no seu login, tá? Naquele momento. Então, tira um print da página, coloca aqui, anexa também arquivos como Excel com o problema. Então, aqui você pode também fazer uma descrição no Word, por exemplo, com as imagens e anexar, tá? Lembrando que a descrição do problema ele também tem que estar aqui em cima. Por quê? Porque aí eles vão primeiro abrir o chamado para primeiro abrir o seu chamado, ler a descrição para depois abrir os anexos. Por fim, preenchi tudo, eu vou clicar em enviar, tá? Voltando na página de suporte, vocês estão vendo que aqui aparece um número de chamado? Quando nós pedimos o número de chamado, é esse número aqui que vocês têm que enviar para a gente, tá? Então, dentro do portal de atendimento, eu abri o chamado, eu venho aqui, copio esse número e assim eu mando para o PEC, tá? Sempre abram o chamado no portal de atendimento para qualquer falha, tá? Não é apenas nos avisar. Vocês têm que abrir o chamado porque só assim a Seduc ela consegue visualizar o problema. Vocês têm que partir do princípio que a Seduc ela não está visualizando cada uma das unidades escolares. Então, como que eles sabem que tem um problema? Via chamado no portal de atendimento, gente. Então, da minha parte é isso. Vou passar a palavra para a Lilian, que vai tirar as dúvidas que apareceram no chat. Gente, muito boa tarde e muito obrigada aí pela atenção. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho que eu vou retomar aqui a primeira pergunta, tá? Bom, então vamos lá. Algo que vocês estão perguntando muito é em relação à gravação. A gente vai disponibilizar para vocês, tá? Em relação ao BI, a gente já tinha colocado no chat, mas eu vou reforçar algumas coisas aqui, porque eu sei que nem todo mundo pegou desde o começo, né? O BI, ele está previsto para ser lançado e disponibilizado para vocês a partir do dia 15. Então, a gente sabe que vocês ainda não conseguem ver o BI da Redação Paulista, nem do Leia, porque a previsão que a secretaria nos passou é o dia 15 de março. Então, fiquem tranquilos que realmente não está disponível ainda, tá? Aí a próxima pergunta é da Maria Célia e é sobre o Me Salva. Então, eu vou ler e o PEC responsável pela plataforma vai responder para vocês, tá bom? A Célia coloca assim: nessa parte das trilhas, com conteúdos próprios das diversas disciplinas, o professor fica apenas como mediador da aprendizagem? Ou ele precisa se inteirar dos conteúdos, mesmo não sendo da área dele? Então, a Dani vai responder para vocês. Olá, boa tarde. Boa tarde, Maria Célia, que fez a pergunta. Então, de fato, o professor de aceleração, ele é um mediador dessa aprendizagem. Porém, como tem exercícios das 4 áreas do conhecimento, caso esse professor perceba ali no decorrer das aulas uma fragilidade em determinado assunto, o ideal, ou se possível, é que esse professor procure, né, converse aí com a gestão, procure esse outro professor da área, para que juntos possam aí elaborar um plano de retomada de algum conteúdo, se for assim o caso. Tá bom? É isso, Lilian. Obrigada, Dani. Agora, em relação ao Leia, tem algumas perguntas que giram aí em torno do clube, né? Como que faz para aparecer o clube, quem em turma. Então, eu vou passar a palavra para outra Daniela, que vai explicar para vocês um pouquinho sobre o Leia. Boa tarde, pessoal. Vi que algumas perguntas se repetiram, né? Eu fui tentando responder no chat, mas acho importante abrir aqui o microfone, porque
como a Lilian bem disse, nem todos conseguiram pegar desde o início, e dentro da escola sempre tem interrupção, né? Então, a Odilo é a empresa espanhola que está em parceria com a Seduc, cuidando dessa plataforma, tá? Estão sendo enturmadas, por semana, cerca de 30.000 pessoas. Então, vamos pensar no estado de São Paulo como um todo, não pensar só na unidade escolar de vocês. Então, os clubes estão sendo gerados. Eles deram um prazo para a gente de que até o dia 9 de março, todos os professores e alunos estariam dentro desses clubes. Mesmo assim, quem ainda não tem clube, é possível navegar na plataforma e fazer a leitura fora do clube. Eu fiz um primeiro tutorial que ensina justamente essa navegação. Qualquer professor, independente se ele é de língua portuguesa ou não, ele consegue navegar na plataforma. Ele consegue, inclusive, emprestar livro e fazer leitura, tá? O que vai contar é quando esse acesso é dentro do BI, aliás, dentro do clube. Então, no BI conta quando o acesso é dentro do clube. E o que fazer no caso dos alunos que já começaram a ler e não estão dentro do clube? À medida que essa informação surgir, tá? Eu coloquei até alguns prints aí da tela por onde ele acessa, vai aparecer para ele a possibilidade dele entrar no clube, ele vai abrir o mesmo livro que ele já começou a leitura lá, vai avançar as páginas até chegar ao ponto em que ele parou. Vamos supor que esse livro tenha 100 páginas, mais ou menos, e que ele tenha lido 30 páginas, tá? Então, ele vai avançando. O que vai acontecer? Como eu falei, há alguns livros que não têm questões, que não têm perguntas, mas os outros que têm. Então, esse aluno vai, conforme ele avançar, vão surgir as perguntas para ele vai respondendo e aí ele consegue avançar para a próxima página, tá? Geralmente, isso ocorre a cada 10% de páginas lidas. Então, quando ele conseguir ler ali, vamos supor, fazer os três questionários, né, equivalente às 30 páginas que ele leu, aí ele consegue avançar na sua leitura normalmente dentro do clube. Eu consegui acesso ao clube hoje, por isso que eu estou falando para vocês. E ele parou exatamente, eu tinha emprestado um livro, eu devolvi esse livro, eu tinha lido um pedaço, e quando eu peguei o empréstimo novamente do mesmo livro, ele estava exatamente na página que eu tinha parado, porque eu tinha feito a marcação na página, tá? Então, realmente cumpriram com o que foi falado, que você consegue devolver um livro, pegar de volta, e esse livro para exatamente, você vai ter essa atualização dos dados com o livro exatamente no ponto em que você parou, tá? Então, com relação à informação, é isso. A promessa é que ocorra até o dia 9 de março, e aí a orientação peçam para que os alunos abram o livro que já estavam lendo dentro do clube, vão avançando as páginas para que eles consigam responder as questões que tiverem e dar continuidade na leitura dentro do clube para contabilizar no BI, contabilizar para a escola. Passo a palavra aí para você, Lilian. Bom, nós temos agora diversas dúvidas aqui em relação ao Matific. Eu vou falar por cima e aí eu passo a palavra para as meninas para elas aprofundarem melhor aí nas dúvidas de vocês. O pessoal está comentando aqui em relação ao acesso, né, que não roda para alguns alunos, colocam também a questão do aplicativo que foi baixado no notebook, em relação. No caso do Matific, o professor que tem cargo em 2 escolas, eles perguntam se ele deverá ter 2 logins. Já já vou passar a palavra para vocês, tá? Então, tem várias questões aqui em relação ao Matific. Então, a Dani e a Carol... confundindo, gente. A Silvia e a Carol vão responder para vocês. É tanta Daniela nesse núcleo que todo mundo já é Daniela. Vão responder para vocês, tá bom? Então, vou passar a palavra para as meninas. Boa tarde, professores. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a orientação de estudos, tá? Que apareceu aqui algumas perguntas. Então, a orientação de estudos, o professor, ele é mediador do processo, tá? Não tem previsão dele ter acesso ao painel de monitoramento, tá bom? O painel de monitoramento vai aparecer somente para o professor das aulas regulares, ou a professora dos anos iniciais, tá? O professor de orientação de estudos não tem previsão
de ter esse painel, tá? Então, ele vai trabalhar como mediador dentro do processo. Quando o estudante entrar na ilha de treinamento, na zona de treinamento, o que vai acontecer? Ele vai sim encontrar um painel, como foi mostrado no vídeo, com vários tópicos, e cada tópico com três níveis. O fácil, o médio, né, vamos dizer assim, e o difícil. O aluno, ele vai escolher qual é o treinamento que ele quer. Então, vamos pensar que ali é como se fosse uma academia. Ele vai escolher o que ele quer fazer. Ele quer fazer as operações, ele quer fazer fração, ele que vai escolher o nível e a gente fala que são os tópicos, né, ali dos conteúdos matemáticos que ele vai trabalhar, tá? São os temas focos que ele vai escolher para trabalhar. Como mediador do processo, é interessante que o professor medir, né? Então, se ele começou no nível mais fácil, depois ele tenta fazer o médio, depois ele passa para o mais difícil dentro ali do tópico dele, tá? Isso é dentro da Matific. Nós vamos ter uma orientação técnica que está prevista para a segunda quinzena e vai ser falado mais a respeito da orientação de estudos. Então, a princípio, o que a gente tem são essas informações. Bom, a enturmação. A enturmação ela é feita pela SEDUC, tá? Então, o professor não faz enturmação manual. Nós temos que aguardar as atualizações. A Maria Ângela já falou como abrem ali os chamados, né? Então, nós temos que aguardar essas enturmações e que elas vão aparecendo aí aos poucos para os professores e para os estudantes, tá bom? Então, não há enturmação manual. Teve também uma pergunta no caso de 2 cargos. É para aparecer ali em todas as turmas, mas como eu já falei, nós estamos passando pelo processo de enturmação, então tem que aí aguardar, né? Agora, casos mais graves, aí realmente tem que abrir aí os chamados. Certo, Carol? Bom, acho que é isso mesmo, né? A Mayra comentou que a escola dela está dando muito problema, fica só rodando, mas hoje o problema não é nem da Matilde, está apresentando um problema no CMSP. E aí aguarda um pouco, e se persistir o problema, aí abre chamado, tá bom? Não sei se tem mais pergunta da Matif. Perguntaram se para os anos iniciais é só a plataforma Matif, que por enquanto sim. Logo, logo vai ter a de alfabetização, tá? Mas por enquanto só Matif. Então vamos já colocando as crianças para utilizar. Tem professores que ainda não têm acesso, eles estão puxando os professores. Mesmo que o professor não consiga entrar na Matific, o aluno consegue. Ele não depende do professor para poder utilizar. Então, já coloquem as crianças para utilizar a Matific, até para fazer esse levantamento de quem está com acesso ou não. Mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta de orientação de estudo sobre enturmação, tá? A enturmação, ela é a mesma do regular para a orientação de estudos. O aluno vai ser enturmado na Matific uma vez só. Quando ele abrir o painel, ele vai ter as opções de todas as áreas de trabalho ali. Tanto a zona de treinamento, como a Ilha da Aventura. Então, é a mesma enturmação. O aluno enturmado uma vez, ele já está enturmado, tá? A enturmação do professor, ela não ocorre automático com o estudante, né? Então, pode ver que às vezes tem o estudante que está enturmado, o professor ainda não. Ou o professor está enturmado, o estudante ainda não. Eles estão acertando e corrigindo aí esses erros de enturmação. Certo? Passamos a palavra, Lilian. Eu acho que tem uma dúvida aqui. Ai, peraí, que sumiu. Eu acho que é em relação à plataforma de redação. Se eu estiver errada, a pessoa aqui, que é a Wanda, me corrige aí no chat, por favor. A Wanda pergunta se a escola em que o professor de língua portuguesa, aliás, em que a aula de língua portuguesa não foi atribuída, se quem faz o envio, creio eu que seja em relação à redação, é a coordenação, e não, né? Isso é uma coisa que a gente sempre vem pontuando para vocês, de que assim,
o trabalho com a redação na plataforma é a última etapa de um trabalho iniciado em sala de aula, no qual o professor faz a alimentação temática, discute o gênero com os estudantes, conceitua. Então, não o intuito, por exemplo, do coordenador disponibilizar não tem muito sentido dentro da proposta da plataforma que tem a intencionalidade pedagógica de trabalhar com a competência escritora, porque o que vai para a plataforma é apenas a última etapa de algo que é um processo. Então, quando o professor está afastado, ninguém faz o envio, tá? Quando isso é justificável, né? Então, há esse dado de que aquela turma está com o professor afastado, então ali no BI não vai ter a contabilização, a gente sabe, mas há uma justificativa para isso, ou seja, o professor está afastado, não tem ninguém dando sequência no trabalho com a turma. Então, o dado no BI ele vai ficar prejudicado por uma questão que vem aí prejudicada desde a questão do trabalho com a competência escritora em sala de aula. Então, o coordenador ele não faz o envio, tá? Deixa eu... É do Leia? Só um minutinho, deixa eu ler o que... Mas essa resposta também, acredito que seja, né, Dani, a mesma ideia para o Leia, né? O professor é que faz o trabalho com os estudantes em sala de aula. Então, se não tem o professor, vai ficar refletido ali, né, nos dados, a gente sabe, mas de uma maneira justificável, porque não tem o professor para realizar o trabalho. Deixa eu aproveitar aqui, já que deu o gancho do Leia, e já tem outro comentário aqui. Não faz sentido, realmente, até porque quem tem clube é professor, coordenador não tem acesso ao clube, então não tem como acompanhar, tá? Nem o professor de sala de leitura, por enquanto, tem acesso ao clube também. E com relação aqui, a Elisene colocou que o aluno terminou o livro, mas nenhuma nota foi atribuída. Então, Elisene, demora de 12 a 48 horas para esses dados subirem, tá? Não consegue ver assim instantaneamente, tem que aguardar. E como ainda está nesse processo de enturmação, que eles chamam de clonagem dos clubes, eu acredito que isso esteja demorando um pouco mais, né? A plataforma ela ainda não está funcionando na sua totalidade. Prazo de informação, eu já falei, dia 9 de março. Não será possível coordenador ter acesso ao clube, tá? É só professor de língua portuguesa dos anos finais e só o professor de redação e leitura do ensino médio, tá bom? Então, o professor de língua portuguesa do ensino médio, por exemplo, ele não vai ter acesso aos clubes, não é para ter, tá bom? E antes de eu finalizar aqui, já vou me adiantar para que vocês fiquem sabendo que haverá formação a semana que vem, tá? Orientação técnica para professores de língua portuguesa e redação e leitura. A gente está fazendo o processo, eu e a Lilian, e a Edilane também vai estar junto com a gente, nossa equipe de língua portuguesa. E essa orientação ocorrerá em Mauá no dia 12, para os professores de Mauá. Não serão todos os professores, será um por escola, tá, gente? E no dia 13, para os professores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, fiquem atentos, eu estou esperando só os trâmites, né, burocráticos correrem, a rede está em vias de sair, e aí a gente avisa também no grupo para vocês, certinho, o local, o horário, tá bom? Para que vocês se organizem aí e a gente consiga fazer essa orientação. Ela é uma orientação, gente, voltada para o acesso às plataformas, deixar isso bem claro para vocês, tá? Então, é sobre como usar as ferramentas. Então, com relação ao Leia, como que vai ser a visualização do aluno dentro do clube, como vai ser do professor, como ele vai fazer o acompanhamento, da redação paulista também, todos os passos que o professor vai ter ali, desde ele lançar a proposta até chegar à etapa de correção, vai ser um passo a passo mesmo, mão na massa com esses professores. Então, pensem com carinho quais professores vocês vão disponibilizar, né? Pensem nesses professores que tenham principalmente um pouco mais que estejam iniciando com as plataformas, que o foco é nesse professor, tá bom? Passo a palavra aqui.
E aí esse professor que vai participar da nossa formação, né, sobre as plataformas voltadas aí à língua portuguesa, quando ele retornar para a escola, ele vai ser o multiplicador para toda a equipe. E uma coisa importante que alguém colocou aqui no grupo que não tem acesso ao grupo dos coordenadores da diretoria de ensino. Nós criamos também, saiu uma rede há umas semanas atrás, um formulário para que todos os professores preenchessem com o número de telefone e clicassem no link direcionado ao componente que ele leciona, porque nós temos grupos direcionados aí aos professores dos componentes. E hoje mesmo eu conversei com alguns de vocês que me perguntaram onde que estava esse link, como que o professor faz para entrar. Então, caso vocês tenham um professor, estou falando de língua portuguesa, tá? Especificamente. Caso vocês tenham algum professor de língua portuguesa que atribuiu aula depois, ou que ainda não recebeu esse link, entre em contato conosco, né, comigo ou com a Daniela, para que a gente mande para vocês o link desse grupo, porque é bem importante lá, a gente coloca tudo em tempo real. Então, nós temos diversos tutoriais de acesso que a gente já vem fazendo, principalmente da redação, né? Que nós iniciamos o trabalho ano passado, então a gente disponibiliza sempre no grupo para otimizar aí, porque a gente sabe que falar direto com o professor, a comunicação é mais ágil, porque vocês têm diversos professores aí no grupo de vocês. Então, por favor, caso vocês tenham esse professor aí que ainda não esteja no grupo de língua portuguesa, entre em contato conosco. E para entrar no grupo de coordenador, pode mandar uma mensagem para qualquer um de nós também aqui do núcleo que a gente encaminha o link, tá bom? Eu tinha visto alguma outra pergunta aqui sobre o CAM. Nas aulas do CAM que não tem professor, como será o acesso à plataforma? Boa tarde. Sobre as aulas que não foram atribuídas ainda de matemática, realmente é só o professor de matemática que consegue fazer a enturmação e recomendar os conteúdos. Então, qual é a sugestão? A sugestão é que nessas aulas que estão os alunos, que entra o eventual, que os alunos possam acessar as atividades ali na aula de OE. Na regular não tem aulas de orientação de estudo, mas lá no Khan Academy tem uma parte para OE. Então, utiliza essas aulas de eventual e pede os alunos entrarem com um e-mail institucional naquelas atividades de OE. Aí já irá contabilizar as questões que eles realizam naquelas atividades que estão lá de OE. Só que é em São Paulo, tem que descer a barrinha e ir em curso São Paulo, daí tem primeira série OE, segunda série OE e terceira série OE. O aluno irá acessar conforme a sua série. Sobre a outra dúvida que foi, né? O professor precisa sempre recomendar atividades? É obrigatório? É isso que migra para o BI? É o seguinte, nas aulas de matemática, o professor sempre tem que recomendar. No entanto, que está lá o bimestre inteiro para ser recomendado. Mas mudou a forma de recomendar em relação ao ano passado. Esse ano tem que ir meta de domínio para recomendar, e lá estará o bimestre inteiro para ser recomendado. Haverá formação de professores do ensino médio da CAN, sim. Haverá, sim, está prevista para começar a partir de dia 15, sexta-feira que vem. Então, irá em rede com os dias e horários, também terá vários horários também. Outra pergunta, tenho 2 professoras que estão no Khan Academy como estudantes. Fizemos o processo inicial, assim como o tutorial, porém ficamos com este problema. Nessa questão que o professor está como estudantes, é só o professor ir lá no nome dele, que tem um perfil, aí consegue mudar o perfil. Aí dá para mudar de estudante para professor. Dentro da página lá inicial do Khan Academy, é só clicar no nome do professor para mudar de perfil. Silvia, você queria falar alguma coisa? Sim. Sim, apareceu mais algumas dúvidas. Uma é o prazo, né? Nós estamos em contato, eu e a Carol, né, com a equipe responsável pelo Matific, e nós temos a informação de que estão realizando
atualizações simultâneas. Então, às vezes, um problema que aconteceu de manhã, à tarde ele já não era para ter acontecido, tá? Então, o que a gente conversou aqui, que seria interessante começar a abrir o chamado a partir de segunda-feira, tá bom? Para esperar aí o final de semana, porque o processo de intubação, de atualização, ele é um processo longo, porque ele envolve uma questão de fuso horário, porque a base da Matific não é no Brasil, tá? Então, esses dados aí têm esse problema, esse delay aí de fuso horário, tá bom? Tem uma outra pergunta sobre orientação de estudos. Eu vou ver se eu entendi, que é uma pergunta que fala das 7 trilhas, tá? A orientação de estudos, o professor vai trabalhar na zona de treinamento na Matific. Então, vamos falando das aulas da escola regular, tá? O professor, dentro da orientação de estudos, ele tem que realizar uma atividade com os estudantes. Essa atividade, ela pode ser escolhida pelo aluno. Então, lá você vai ter, acho que trilhas, ela quis dizer sobre os temas foco. Então, tem multiplicação, divisão, frações, múltiplos e divisores. Então, ele vai escolher um desse tópico. Numa aula. Na outra aula, ele pode continuar no mesmo. Então, eu comecei multiplicação no nível mais fácil, quero passar para multiplicação no nível mais difícil, ok. Pelo menos uma atividade, tá? Ele pode fazer 2 atividades na aula? Pode, não tem problema, tá? Pode fazer 3, uma de cada nível? Pode também. Mas o trabalho é ele escolher ali o tema foco que ele vai trabalhar. E o professor é mediador desse processo, tá bom? Tem alguma outra aqui? Não. A questão do acesso, né? A gente entende a questão do acesso, né? Que os alunos estão se habituando a entrar com o login, né? Que é o RA deles, com a senha, mas não terá outro tipo de acesso, tá? Porque tem que ser feito pelo centro de mídias, né? Então, até mesmo porque a Matific, por exemplo, é uma plataforma paga, né? E para você ter esse acesso, você precisa necessariamente fazer pelo centro de mídias, como a Carol mesmo colocou. Para fazer pelo celular, você tem que ter o aplicativo e o centro de mídias. E tem que entrar pelo centro de mídias, tá? E para entrar pelo centro de mídias, todo estudante, RA e senha da sede, tá bom? Carol? Que tem mais coisa aqui. Passa a palavra, Lili. Gente, eu acho que, assim, em geral, nós respondemos as maiores dúvidas, né? A gente vai caminhando agora para o encerramento da nossa reunião. A Mari quer falar, eu já passo a palavra. Lembrando que nós estamos disponíveis aqui, né, para tirar as dúvidas de vocês. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, tenha passado aqui, vocês têm aí os nossos contatos dentro do grupo, podem nos chamar. E temos aí previsão de formação de todas as plataformas, então cada um aí do seu modo, né? O Alura, as meninas já vêm numa rodada, língua portuguesa semana que vem, presencialmente com os professores, as meninas de matemática também já têm aí ações previstas, então fiquem atentos ao nosso grupo de trabalho, vejam os professores que ainda não estão no grupo de trabalho dos professores, e para qualquer outra questão que vocês tenham, nós estamos à disposição. Então, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para a Mariângela. Só tem uma questão que eu esqueci de mencionar em relação ao acesso do professor ao Alura, tá, gente? O coordenador, ele realmente não vai ter acesso, tá? Então, vocês não têm acesso ao Alura. Os únicos professores que têm acesso são os professores com aula de tecnologia atribuída, e esse professor, ele também precisa ter a habilitação ou a qualificação em matemática e ciências. Se o professor não tem a habilitação ou qualificação nos dois, a plataforma Alura foi removendo esses professores, tá? Então, se for no caso de um dos professores de vocês que não tem habilitação nem a qualificação em matemática e ciências e estar com problemas de acesso, peço que vocês entrem em contato com o supervisor de vocês, porque é em relação à atribuição desse professor, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês.